الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. Prezados irmãos e irmãs, duas coisas na vida é muito difícil você mudar a pessoa. Primeiro é a crença da pessoa. Segundo é os princípios da pessoa. Você, para mudar alguém, fazer mudar a pessoa da sua religião é muito difícil. E mudar alguém dos seus princípios também é muito difícil. São duas coisas. Você pode ter uma pessoa que ela é bid'a, mudar ele para ficar, ela é sunna 100%, também é muito difícil. Porque ele acredita naquilo que ele está a fazer. Por isso que mudar essas duas coisas é muito difícil. Então, Allah Ta'ala mandou os profetas por causa dessas duas coisas mesmo. O objetivo de enviar os profetas foi de trazer a crença certa e os princípios certos. E para você ter princípios certos, até eu tinha um amigo ateu, ele dizia a mim que aquilo que você estava a dizer do Islã não precisa ser do Islã, são direitos universais, obrigações universais, coisas universais, não roubar, não mentir, não matar, são coisas universais. Então, os profetas quando vieram com essa mensagem de trazer a crença certa e os princípios certos. Portanto, meus irmãos, a religião, o din, de todos os profetas, de Adam até Muhammad, no meio pode passar por Ibrahim, Musa, Isa, todos os profetas que passaram, o princípio é igual. E princípios são três coisas: Tawhid, Risalat, Iman bil Akhirah. Acreditar na unicidade de Deus, acreditar nos profetas e acreditar na vida depois da morte. Todo o Corão e todos os livros são iguais, não há mudança nem no Torá, nem na Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Zabur, nem no Corão. Esses são princípios iguais em todos os livros. E depois, o que muda é o Shariat, é a jurisprudência. Jurisprudência diz jejum, todos os povos jejuaram, mas um jejuava de uma maneira, tinha certos dias de jejum. Na nossa religião tem outros dias de jejum. Assim, uns tinham uma maneira de fazer ibadat, era através de ajoelhar. Nós temos a nossa maneira de fazer o sijda. Então, no fim, a lei e o regulamento é que mudou, mas os princípios não mudaram em nenhuma religião. Agora, nós temos um pensamento errado. Nós pensamos que o din começou depois da vinda do profeta Muhammad. Isto é errado. Até nós muçulmanos pensamos isso. O din não começou com a vinda do profeta Muhammad. O din veio, a religião veio desde Adam a.s. e complementou com a vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agora, uma das coisas que é muito importante é saber que Allah está a dizer que inna dina inda Allah al-Islam. O din perante Allah é só Islã. Então, por que há esta divergência? Por que há diferenças? Por que há muitas religiões? Allah Ta'ala próprio diz no Corão: وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم. Isso é para as diferenças que houve nas religiões, é porque cada um quis trazer uma forma diferente de ser conhecido. Senão, os princípios são todos iguais. E depois há um pensamento que muita gente pensa que os profetas só vieram nos países árabes. Isso também é um pensamento errado. Os profetas vieram em povos diferentes, em momentos diferentes, conforme a necessidade. Allah Ta'ala no Corão diz: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ. E que Allah enviou os profetas com a língua do seu próprio povo. Portanto, o povo que o profeta foi enviado, desses 124 mil profetas, foram enviados em lugares diferentes, conforme a necessidade, conforme o desejo de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas conforme nós sabemos, meus irmãos, que numa Constituição, a última Constituição é que conta. Então, a última Constituição é o Corão.
É esse Corão é que é a última edição. Esta última edição que conta, meus irmãos, é assim, que os profetas que vieram, não vieram para partir a relação. O objetivo da vinda de profetas é para trazer os seus povos mais próximos dos seus devidos profetas. É para trazer o povo mais próximo do seu devido profeta. E quando você está mais próximo do seu próprio profeta, você há de ver que os princípios são esses três: acreditar na unicidade de Allah, acreditar em todos os profetas e acreditar na vida depois da morte. O mais importante, se nós, meus irmãos, nós não podemos ter rancor e ódio entre as religiões. Não podemos ter rancor e ódio. Islã não ensina isso. Allah diz, lá ikraha fi din, não há compulsão na religião. Nós temos que ter um coração limpo, temos que ter boa intenção, temos que ter boa conduta, temos que ter uma língua doce e temos que ter um diálogo. O mais importante é diálogo. Nós, quando entramos, eu só estou a dar um exemplo, quando nós entramos na Assembleia, primeira vez era a primeira Assembleia multipartidária. Então, eles fizeram, era até hoje, o ódio entre Frelimo e Renamo é uma realidade. Mas o que eles fizeram? Trouxeram uma equipa de fora, da Europa, e eles dividiram-nos em vários grupos, misturando pessoas da Renamo e da Frelimo, de MDM, outro lado também, e criaram vários grupos. Um grupo a defender o tabaco, outro grupo a defender contra o tabaco, assim, outro, os fabricantes de tabaco. Então, cada um foi trazendo o seu argumento. Então, quando nós estávamos sentados juntos, aí é que nós começamos a ver que, afinal, nós temos as mesmas ideias. É o princípio que cada ser humano tem o mesmo princípio. Se nós tivermos um diálogo são, então nós vamos estar mais próximos um do outro. O muçulmano está sempre próximo para diálogo. É isso que Allah Ta'ala próprio diz no Corão. Qul ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Que venham, vamos lá conversar. Vamos lá conversar. Nós queremos conversar convosco. Nós não podemos dizer que Allah está a dizer, um muçulmano não pode ir contra aquele princípio que é o Corão. Se o Corão está a dizer que você tem que conversar com outro, então o Corão está a desafiar ou povos de escritura. Vamos lá conversar um ao outro. Vamos tirar. Você pode ser hindu, baguan, mesmo assim ele acredita em Deus. Então vamos lá dialogar. O diálogo é muito importante. E depois, meus irmãos, nós podemos saber que esse diálogo é para resolver os nossos problemas, não é para dividir a nós. O diálogo é isto um pensamento errado que nós temos, que o Islã expandiu através de arma, através da espada. O Islã nunca expandiu através é uma acusação falsa contra o Islã, a dizer que o Islã obriga as pessoas a abraçar o Islã, e o Islã expandiu através da espada. Meus irmãos, tem de saber uma coisa. Islã diz uma coisa: deixa falar e ouve também o que está a ser dito. Deixa falar e ouve aqui também o que está a ser dito. قد تبين الرشد من الغي. Allah Ta'ala diz no Corão que Allah está pôs claro a rectidão daquilo que é falso. Allah pôs claro. Mas há uma coisa muito importante. Que você, se tem amigo católico, você discute com ele, tem um outro que é judeu, outra religião, cada um vai querer puxar o sapo do seu lado, vai querer puxar a outra pessoa do seu lado. Allah Ta'ala também falou isto no Corão. Allah Ta'ala está dizendo no Corão: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Que nenhuma religião, o judeu nunca há de ficar contente consigo até você não abraçar a religião dele. O católico nunca há de ficar contente consigo até você não abraçar a religião dele. Portanto, isto é uma coisa clara. Allah Ta'ala diz: "Qul inna hudallahi wal huda", a rectidão, o caminho certo é o caminho, aquilo que vem por parte de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos ver que o Islã, quando diz que não há compulsão, não há obrigatoriedade, o conselheiro
do governo de Hazrat Umar Raziallahu anhu, aquele Umar que todos sabem quanto ele era rígido, duro, etc. Mesmo assim, o conselheiro de Hazrat Umar Raziallahu anhu era um católico. Isto para mostrar a abertura que o Islã dá. Islã, se fosse para expandir por espada, como esses que estão insurgentes, estão a querer obrigar as pessoas para abraçar o Islã. O Islã está aqui há 1400 anos, o mínimo. Em 1400 anos, todo esse norte, província de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, essas todas 4 províncias, nós podemos ver que ninguém pode dizer que alguém abraçou o Islã à força. Foi os árabes que vieram cá, viveram com o povo africano aqui desta zona da costa. E pela conduta, pela forma, pela honestidade, e sem estar a convidar as pessoas para o Islã, essas pessoas abraçaram o Islã. Portanto, meus irmãos, acreditar que o Islã ensina a matança, isto é para criar uma divisão, desunião na comunidade. Teremos que levar sempre o contexto para o qual a revelação foi revelada. Às vezes a gente diz não, no Corão diz isso, mas você não pode ver aquela parte, você tem de ver o contexto por qual Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, Allah ta'ala diz no Corão: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Lutai contra aqueles que lutam convosco. Allah não está a dizer que vai lutar logo à frente. Não, primeiro vai em diálogo, aquele que está a dizer, ta'alam, venham lá, vamos lá conversar. Depois, no fim, é que está a dizer que o quê? Que se alguém está a lutar, está a provocar a ti, então também você também não fica calado. Há várias formas de uma pessoa dialogar, há uma pessoa de lutar. Por exemplo, no nosso país, se nós temos as nossas forças armadas, por que nós vamos lutar? Temos a nossa forma. Não é o muçulmano que tem de lutar. Se o muçulmano fazer parte dessas forças armadas e a lutança, o lutar, existe em todas as religiões. Em todos os governos, todos os países do mundo lutam para defender as suas fronteiras, defender os seus princípios, Isso é uma coisa natural. Isto não está só escrito no Corão, está escrito em todos os livros sagrados. Portanto, até que o Corão e Hadith, a conclusão, está a dizer: não matarás as mulheres, não matarás as crianças, não matarás aqueles que não são combatentes, não matarás, não cortarás as árvores, não queimarás as pessoas, aquilo que eles estão a fazer, não matarás as pessoas que estão nas igrejas. Isso tudo são ensinamentos do Corão. Allah Ta'ala no Corão até diz: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Não insulta aqueles que são de outra religião. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Porque se você insultar a ele, ele vai insultar a sua religião sem querer. Por isso, você, não é um muçulmano, nem está autorizado a insultar a religião do outro. Por isso queria dizer de que o Islã não proíbe. O Islã deseja o mútuo respeito. O Islã exige a coexistência. O Islã ainda encoraja a mútua colaboração, a mútua cooperação em todos os sectores da sociedade para o melhoramento do próprio país, para criar paz e um mundo justo. Porque justiça, o que cria as confusões são duas coisas. É quando você não é justo. Quando você não é justo, Allah Ta'ala está dizendo no Corão: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا. Outro lado, Allah diz: وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Um familiar seu não pode impedir a ti da verdade, da justiça. Da mesma, você ser de uma raça, de uma cor, de uma província, isso não pode impedir a pessoa de fazer a justiça. Por isso, queria dizer que o Islã ensina a cooperação. Allah Ta'ala diz no Corão claramente: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Apoiai a outros, colaborai uns aos outros na bondade e no temor. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. E não colaborai uns aos outros naquilo que é pecado, naquilo que cria inimizade. Portanto, por isso, nós, até Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: unsur akhaw zaliman ou mazluma.
Apoiai o teu irmão, mesmo que seja ele um opressor ou um oprimido. Sahabas, os companheiros perguntaram, ó mensageiro de Allah, apoiar uma pessoa que está a ser oprimida, nós percebemos. Mas apoiar um opressor, o que significa isso? O mensageiro de Allah explicou que apoiar um opressor significa impeda ele de oprimir. Isso é apoiar a ele. Por isso eu acho que com poucas palavras quero dizer que o Islã diz que nós devemos dialogar, colaborar. Os maus pensamentos, aquilo que cada um fica no seu canto, não está a ver aquilo que está a viver no outro ambiente, pensa, começa a imaginar coisas que não existem. Por isso é muito importante o diálogo e o Islã nunca ensina a matança, porque nós temos caminhos certos. Aqueles que estão a fazer em nome do Islã, não é Islã que eles estão a divulgar, mas estão a divulgar aquilo que são os seus próprios anseios, os seus próprios desejos. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.